Mas vamos lá para João 3,16. Quem conhece esse texto aí de cós salteado? Levante bem a sua mão aí. Você que conhece esse texto, você vai fechar seu olho. Seu olho não, seus olhos. Você vai fechar seus olhos e você vai falar esse texto porque você sabe ele de trás para frente, de frente para trás. Tá certo? E você que ainda não conhece, você pode ler, não tem problema nenhum. Tá certo? Feche seus olhos aí. Eu vou contar de 1 até 3 e eu quero ouvir todos nós falando esse texto aí. Amém? 1, 2, 3. Porque aleluia! Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Queridos, esse texto, eu fui pesquisar, esse texto é o texto mais conhecido na Bíblia. Em todo mundo se conhece ele. Eu pensava que era Salmo 23, que era o texto mais conhecido na Bíblia, mas não, é esse de João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? E eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui, amém? Mas você já parou para olhar a profundidade que tem esse texto aí? A profundidade. Querido, é tão profundo esse texto, é tão profundo porque ele fala de fé, fala de salvação, ele fala de tanta coisa preciosa que a gente vai estudar hoje aqui, tá certo? E com isso eu coloquei um tema para essa minha mensagem que se chama Um Amor Incondicional. Você conhece esse amor incondicional? Esse amor que não impõe condições? Esse amor que não pede nada em troca? E eu vou falar um pouquinho disso aqui. O que é, pastor, amor incondicional? É amor pleno, é amor completo, é um amor absoluto, é um amor que não impõe condições, é um amor que não impõe limite para se amar. Isso é incondicional. Talvez você for olhar aqui, o que mais se aproxima, talvez é o amor dos pais para com o filho, não é verdade? Tem um ditado popular que diz que o amor de Deus é comparado ao amor de... Vamos falar com mais convicção? O amor de Deus é comparado ao amor de mãe. Comparado de amor de mãe. E quando eu estava meditando nisso aqui, me veio essa frase, o Senhor me fez lembrar dessa frase, e eu me lembrei de algumas histórias que a gente reúne com tantas pessoas, né? E eu me fez lembrar de algumas histórias de tantas mães que, na sua ignorância, trataram muito mal os seus filhos. Suas mães, na ignorância, batiam nos seus filhos sem temor, sem nada. Batiam seus filhos na ignorância. Tem situações que a gente conhece de mãe pegar o que tem, quando o filho faz uma raiva, pegar o que tem e rebola na cabeça. Eu conheço história de mãe que pega uma faca, está com uma faca, tu não me respeita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, quando nós falamos que o amor de Deus é comparado ao amor de mãe, talvez você diga, pastor, é porque você não conhece minha mãe. A minha mãe, pastor, meu Deus, se Deus me amar do jeito que a minha mãe me ama, eu estou frito. Então, mas é interessante que Deus também me levou a um versículo impressionante, que esse versículo eu quero falar para você, que talvez a sua mãe não seja essa referência aqui, essa referência de um amor incondicional. Eu sei que é para ser assim, mas em Isaías capítulo 49, versículo 15, diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Amém? Talvez, você olha para trás, você diz, pastor, a minha mãe até me deu. A minha mãe até me deu, era uma situação tão difícil, que passou alguém lá, eu já conheço várias histórias de pessoas, pastor, a minha mãe simplesmente, a gente levava uma vida lá, e ela pegou, ia passando alguém, tu não me dá essa menina? Toma, leva para ti.
Isso é amor, pastor. Isso é amor. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor nunca esqueceu de ti. E nunca esquece de ti. Por mais que fosse na ignorância. Amém? Mas o Senhor não esquece de ti. Então, queridos, eu quero falar desse amor incondicional. Um amor que o Senhor, Ele te ama independente do jeito que você é. Um amor que Ele te ama independente daquilo que você faz. Amém? Então, queridos, eu quero dividir esse texto de João 3,16 em 4 pontos. Primeiro ponto, ele diz o seguinte, a partir do versículo: Deus amou o mundo de tal... Esse amor aqui significa agapão ou ágape, que descreve o amor ativo, incondicional e sacrificante. Um amor, querido, que não põe literalmente condições. Um amor que não põe condições. Eu já expliquei várias vezes para o meu filho. Várias vezes, e ele nunca tenta barganhar comigo, dizendo que, se eu passar de ano, você não vai me amar. Se eu não fizer isso, você não vai me amar. Isso aí não é amor incondicional, isso é amor condicional. É o amor que impõe condições. Então, nunca imponha um amor condicional para o seu filho. Amém? Você o ama seu filho independente do que ele é. Seja o que for. Independente do que ele é. Aqui, querido, a gente pode ver o amor do Senhor para todos nós. O amor do Senhor para todo homem. Ele não exclui ninguém. Porque o versículo está dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que somos todos nós. Em todos nós. Talvez você vá ali me esqueci o nome do bairro agora ali. Na Coab. Eu passo na Coab, ficou um lugar de intercessão meu. Porque a cada dia que passa, eu vejo mais pessoas morando na rua ali naquele lugar. Você olha ali naquele mercado, mais pessoas morando, cada vez mais pessoas morando ali naquele lugar, e eu intercedendo cada vez mais. Talvez você olhe para aquelas pessoas ali e veja aquelas pessoas indignas, aquelas pessoas lá se drogando, se prostituindo, mas Deus morreu por eles também. Amém? Deus ama ele do mesmo jeito que ama você. Isso é amor incondicional, isso é amor que não põe condições. O amor, querido, do Senhor, que Ele nos ama tão incondicionalmente, não depende da forma que você age ou você faz. Não depende se você é magrinho, se você é gordinho, se você tem cabelo ou não. O importante é que Ele te ama, amém? Ele te ama incondicionalmente, Ele não põe, nunca põe condições. O Senhor não põe condições para nos amar. Ele te ama de qualquer jeito, amém? E um versículo que fala muito sobre isso, que tem muita gente que distorce esse versículo, de 1 João capítulo 4, versículo 8, que diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é... Tem gente que distorce isso daqui também. Deus é amor, pastor, Deus é amor. E a pessoa só vive pecando, só vive levando uma vida desgraçada lá fora. Mas Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Estou distorcendo esse versículo, porque esse versículo não tem nada a ver com isso. Está falando que Deus te ama do jeito que você é. Amém? Deus te ama do jeito que você é, e Ele literalmente não impõe condições para te amar. Então, em Romanos, olha só o que diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de termos Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está aqui um exemplo claro. Deus é amor, Deus te ama do jeito que você é, te ama. Talvez, querido, você se considere o pior dos pecadores. Talvez você já fez tanta coisa errada na vida que você se sente até indigno de entrar aqui na igreja. Talvez você veio para cá hoje, meu Deus, eu vou mais uma vez para tentar. O Senhor não me ama não, mas eu vou. Você se sente indigno de entrar nesse lugar. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor te ama desse jeito que você é. O Senhor te ama dessa forma que você é. Ele não põe condições sobre você. Ele não põe condições sobre te amar. Ele te ama. Amém? Vamos prosseguir. A parte 12 do versículo fala o seguinte: deu o seu filho o quê? O seu único filho. Se nós formos olhar no grego, ele quer dizer único gerado, ou seja, único do seu tipo. Único do seu tipo. E
embora isso aqui, esse ato, seja mais frequentemente escrito pelo enviar, que a gente for olhar no versículo, o versículo 16 fala isso, mas olha só o 17 na sequência. Por Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Senhor enviou o seu Filho para me salvar e para salvar você. Amém? Então, se fala disso. Isso é um verbo de enviar. Enviar, Deus enviou. O que significa, pastor? É que podemos depositar nossa confiança no que é único que pode nos salvar. Eu vou repetir para você. Isso significa que podemos depositar nossa confiança no único que pode nos salvar. Amém? Nós podemos aplicar essa confiança. E, pastor, o que isso quer dizer? É que isso aqui está se falando que Ele deu o seu Filho unigênito. Você tem ideia, querido? O que o Senhor fez por mim e por você? Ao dar o seu único Filho, se tornou própria carne para morrer em meu lugar e em seu lugar. E aqui o amor de Deus para dar o seu Filho ao mundo em meu favor e em seu favor. Isso só tem uma coisa chamada presente de Deus para mim e para você. É um presente do Senhor para você. É um presente do Senhor para mim. Amém? E um exemplo muito grande aqui é o da mulher samaritana, que quando ela começa a conversar com o Senhor ali, ela começa a falar com o Senhor, e o Senhor diz algo para ela interessante, que Ele diz o seguinte: se conheceis o dom de Deus, e a quem o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e eu lhe te daria água viva. Amém? Esse exemplo da mulher samaritana é muito interessante, porque se fala dessa parte B, que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Para morrer por mim e por você. Amém? A terceira parte do versículo se fala: todo aquele que nele crê não, mas tenha o quê? A vida eterna. Aqui vem do confiar. E confiar, querido, é confiar. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes nós confiando, tu sabe assim, quando o pastor sempre fala isso, né? Que ele diz que tem muito jovem que confia, jovem solteiro, que confia o seu coração no Senhor. O Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade para mandar a minha varoa, ou mandar o meu varão. O Senhor tem liberdade, mas ele fica com a luneta assim olhando, sabe? É igual você conhece a história do irmão que ele chegou na igreja, ele saiu decidido de casa: hoje eu vou arrumar uma varoa. E ele veio decidido para a igreja, ele veio até mais cedo. E ele sentou, ele chegou, tinha o banco vazio, não vai fazer isso, viu? Mas tinha o banco vazio, e ele pegou e disse: eu vou sentar ali, e a primeira irmã que sentar do meu lado é essa, Senhor. E assim ele fez, veio. Rapaz, quando ele estava lá sentado, cabeça baixa, aí sentou uma pessoa do lado dele, um cheiro de perfume de mulher. Ele disse: é agora, Senhor. E com todo respeito, viu, eu vou falar isso aqui, mas tinha uma irmã do Círculo da Oração, solteira há muitos anos, na igreja, com todo respeito falando isso, viu? É uma história, não sei se é verdadeiro, mas... E ela sentou do lado dele, ficou lá, que ela queria falar um negócio com ele. E ele lá: meu Deus, o Senhor enviou, aleluia. Aí ele devagarzinho foi abrindo os olhos deles, assim, quando ele viu ela, assim, ele baixou a cabeça de novo, disse: Deus manda a tua, que o diabo já mandou a dele. Deixa eu te falar uma coisa. Não é disso que eu estou falando, porque a pessoa confia não confiando. Que negócio é esse? Sabe, às vezes, você sabia que muita gente faz isso? A gente confia, a gente diz: Senhor, eu te entrego isso, te entrego aquilo, mas está lá, estou desconfiado, está lá fazendo, em vez de deixar Deus fazer. Amém?
Quando você vem sentar na igreja, já vai sentando perto dos irmãos que tem mais cadeira e tal, as cadeiras estão mais ocupadas, aleluia. Amém? Nós precisamos crer, confiar, amém? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Nós precisamos, querido, fazer isso. Essa parte, perdão, a terceira parte é todo aquele que nele crê, não pereça. Ficar nesse bem aqui. Então, querido, nós precisamos crer. Esse crer no Senhor está de confiar, está de acreditar, de se entregar para Ele, não é só crer. Ah, você crê no Senhor? Eu acredito. Mas esse crer está de seguir, está de você prosseguir com Ele. Isso é o significado do crer. Você entende? É você descansar no Senhor. Eu vou te dar um exemplo que isso aconteceu comigo. Esse foi fato verídico. Uma vez eu trabalhava circularmente e eu ia embora para o meu trabalho. Vou embora para o meu trabalho e tal. Queridos, quando eu ia para o meu trabalho, eu levantei a cabeça e vi uma mulher na frente de mim, que ela estava com um pedaço de roupa, assim, ó, uma saia, que era um pedaço de pano, literalmente. Eu olhei, quando eu olhei a primeira vez, eu baixei a cabeça, misericórdia, me arrepiei todinho. Queridos, é sério, eu fiquei, mas eu levantei a cabeça e eu fiquei ali, meu Deus do céu, Senhor, eu baixei a cabeça, querido. Eu te confesso que eu queria voltar a olhar. Eu queria ver qual era a roupa da saia dela. Estou brincando. Mas o certo é que eu fiquei na luta, uma luta interna, querendo olhar. Querendo olhar. É natural do ser humano, eu sou homem. Sabe, e ali eu pegando, meu Deus do céu, eu querendo olhar e eu baixando a cabeça ali, o Senhor falou comigo, corre. Corre. Queridos, eu passei correndo da menina, ela disse, menina é doido. Mas eu passei correndo daquela menina. Passei correndo, querido, para o outro lado. Sabe por quê? Se eu creio no Senhor e eu sigo Ele, eu vou deixar as coisas para trás. Na hora, foi impressionante. Impressionante isso. Na hora que eu passei daquela menina, eu parei e comecei a andar normal. Fui andando normal para o meu trabalho, o Senhor falou comigo. Quem conhece a história da pastora Rebeca, que ela conta demais do ossinho e do ossão aqui? Você conhece? Deixa eu contar, que a maioria da igreja não conhece. Você quer ouvir a história do ossinho e do ossão? A história do ossinho e do ossão é o seguinte. Deixa eu ver o meu horário. Tá, estou dentro do horário. A história do ossinho e do ossão é o seguinte. Tinha um cachorrinho chamado Totó, para a gente não chamar de caramelo. É Totó. O Totó, ele tinha um dono, ele morava numa casa, sabe? O dono dele cuidava tão bem dele, Totó para cá, Totó para ali e tal. E o Totó, queridos, achou um ossinho no quintal, e o Totó veio com aquele osso feliz da vida, e o dono dele viu que aquele osso estava todo cheio de pele e tal, e o dono dele pediu aquele osso. Totó, me dá, o Totó não dou, e o Totó pulou o quintal e foi embora. Totó foi embora. E o Totó, querido, foi embora por causa que o dono dele queria tomar o ossinho dele. E o Totó pulou o muro e foi embora. Quando chegou lá fora, ele ficou roendo aquele ossinho e tal, e foi embora, sumiu da frente da casa dele. Quando chegou lá na rua, os outros cachorros começaram a ver o Totó todo cheirosinho, o Totó penteado, o Totó estava no banho tosa e estava todo perfumado. E aí os cachorros, o que você está fazendo aqui? Você não é daqui, eu nunca te vi por aqui. E o Totó começou a conversar com ele. E o Totó disse que era muito bem cuidado. E os outros cachorros, o que tu veio fazer aqui? Rapaz, aqui a gente não é bem cuidado, não. De vez em quando passam aqui, dá uma bicuda na gente. De vez em quando tem alguns outros cachorros que é bem maior e vem mexer com a gente aqui. O que tu está fazendo aqui? Não, meu dono queria tomar meu ossinho. Aí tá, então bora ficar por aqui. E o Totó ficou por ali. Quando foi de noite, o Totó foi pedir um lençol, porque lá na casa dele tinha um lençol. Lá não tinha um lençol. E os outros cachorros, olha, arruma um cantinho para ti aí, para te dormir. E aí o Totó, que hora vai ser o jantar? Jantar? Vamos ver se alguém joga alguma coisa por aí. E o Totó, querido, passou a noite sem comer. Quando foi no outro dia, não tinha nada para comer, e o Totó decidiu voltar para casa. O conselho dos outros, volta para tua casa, cara. Volta para tua casa. Como é lá na tua casa? Rapaz, lá em casa é só pedigree, fazendo propaganda aqui, viu?
É só ração de boa. Olha, tem um pessoal ali que entende, né, de ração, né, irmão? É só ração de boa, é só filé, o negócio é bom lá, então volta para lá, cara, volta para lá. E o Totó decidiu voltar para lá. O Totó decidiu voltar, e quando o Totó volta, o dono dele disse o seguinte: sabe o que era, Totó? Que eu queria? Eu queria esse ossinho aqui, é porque eu tinha um ossão para ti. Eu não queria que você se contentasse com esse ossinho aqui, eu tinha algo muito maior para você. Tinha algo muito maior para você. E a moral da história, querida, que às vezes a gente se contenta com, sabe, um ossinho, sabe, um negócio tão pequeno. E quando eu corri daquela mulher semi-nua ali, quando eu chego lá na frente, o Senhor ministrou isso no meu coração. Meu filho, isso aí é um ossinho. Isso aí é um ossinho que tu não tem ideia do osso que é. Eu tenho um ossão para ti. Ali está o meu ossão. Eu tenho um ossão para ti. Então, querido, esse crer está de você deixar para trás essas coisas, sabe? Deus tem algo novo para você, amém? Deus tem algo novo para você. Então, querido, vamos voltar para cá, que eu me empolguei quando eu olhei a mulher ali. Aleluia. Amém? Então, esse verbo não é apenas sugere uma crença intelectual, mas implica uma confiança, um comprometimento pessoal com o Senhor. Amém? Um comprometimento pessoal, um comprometimento seu com o Senhor. Amém? Amém? Essa pregação vai ser cheia de história, porque eu anotei uma história aqui que eu quero te contar. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez não, quando eu era novo convertido também, o meu discipulador, ele chegou comigo e disse: Rubens, tu tem certeza da salvação? Eu estava fazendo o livrinho para o batismo, eu estava dando classe para batismo para algumas pessoas, estão ali elas, e eu contei esse testemunho. O quê? É que quando eu era novo convertido, meu discipulador virou para mim e disse: você tem certeza da sua salvação? Aí, como assim? Se tu morresse hoje, tu morresse agora, desse um infarto em ti, tu morresse agora, que tu capotasse ali, tu morresse agora, tu ia para o céu? Eu disse: eu acho que eu vou. Aí ele pegou: não, peraí, tu não entendeu direito. Se chegasse um cara agora te matasse, desse tiro na tua cabeça agora, tu morresse agora, tu ia para o céu? Aí eu disse: eu acho que eu vou. Ele: não, tu não está entendendo. Se Jesus voltasse agora, abrisse o céu e tal, volta. Eu disse: eu acho que eu vou. Aí ele pegou e começou a mostrar alguns versículos na Bíblia que foi me tirando a axiologia e foi me dando certeza, foi me dando convicção de que se algo acontecesse naquele momento, eu partia para a glória. Você precisa ter essa certeza, querido. Você precisa ter certeza. E você diz: pastor, não tenho certeza não. Eu sou tão pecadora, eu sou tão falho. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa, querida, é você ser pecador, outra coisa é você viver em pecado. Vou repetir: não vive em pecado não. Sabe, eu te falo que a gente ouve tanta história de pessoas que vivem uma vida desgraçada por causa do pecado. Então, o Senhor quer ter uma vida com você plena, uma vida saudável, sabe? Então, volto a te falar: tenha convicção, certeza, não viva pecando. Se você pecar, o pecado deve ser um acidente na sua vida e não algo programado. Amém? Algo programado. Então, queridos, eu quero te dar essa certeza de salvação. Você crê em Jesus, amém? Crê em Jesus? Você está seguindo o Senhor direitinho, você está tentando, você está precisando todo dia, você está orando, você está buscando o Senhor. Então, busca essa certeza de salvação, amém? Amém? O quarto ponto do versículo quer dizer: mas tenha a vida. Ah, querido, isso é muito forte. Por que vida eterna? Porque eterno no grego significa tempo indefinido. Tempo indefinido. E tempo indefinido em português quer dizer que é tempo, é o que não tem limite determinado. Não tem limite de tempo. Ou seja, é eterno. Não tinha outra coisa para colocar aqui mesmo. Tá? É eterno. Então, o que podemos definir aqui é que não terá fim. O Senhor, Ele escreveu esse texto aqui para dizer uma coisa para você: Ele quer viver com você na eternidade. O Senhor quer viver com você na eternidade. Ele quer viver na eternidade. E eu te falo uma coisa que não tem
Coisa mais maravilhosa no mundo é nós olharmos para o Senhor. Nós olharmos para o Senhor, meu Deus, o Senhor fez tudo isso porque o Senhor queria me resgatar. O Senhor queria me resgatar. O Senhor queria me resgatar, queria resgatar você. O Senhor queria ter um tempo tão precioso com você. O Senhor queria ter tempo de qualidade com você. Então Ele fez isso. Amém? É um tempo indeterminado. É um tempo que não tem fim. É uma vida eterna. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Você pode, feche seus olhos, fale isso para o Senhor, fale isso. Fale esse versículo, fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus, isso é muito profundo, queridos. Amém? Isso é muito profundo, porque o Senhor deu seu Filho único para morrer por mim e por você. Para morrer por mim e por você. Aqui é o versículo 16. Mas essa história aqui não começa no versículo 16. Essa história aqui começa no versículo 1 do capítulo 3. Começa com a história do homem chamado Nicodemos. Começa com Nicodemos. E eu quero finalizar com você falando um pouquinho sobre Nicodemos. Quem era Nicodemos? No capítulo 3, a gente vai ouvir um pouquinho de Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, um judeu que vivia no meio de fariseus. Ele era um doutor da lei, era alguém que conhecia a lei. Era alguém que realmente entendia o que a lei falava. E ele teve um tempo de prosa com o Senhor, um tempo à mesa com o Senhor. E ele, no versículo 2, eu vou pular alguns versículos por causa do nosso tempo, mas ele diz o seguinte no versículo 2, está escrito, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se de Deus não estiver com ele, se Deus não estiver com ele. Olha só, o mestre da lei está falando isso, o mestre da lei está dizendo, se Deus não estiver com ele, ele não faz, amém? Aqui ele estava reconhecendo que Jesus era o verdadeiro Cristo. Um sacerdote, que naquela época o sacerdote só queria matar Jesus. Mas aqui um sacerdote está dizendo, ei, ninguém pode fazer isso aqui que tu está fazendo se do alto não tiver revestido de poder. Se Deus não estiver com você. Se Deus não estiver com você. No versículo 3 diz o seguinte, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E aqui que ele está, uma das grandes verdades do Evangelho, é que nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. E você, que talvez está ouvindo pela primeira vez isso aqui, deu um nó na sua cabeça, igual deu um nó na cabeça de Nicodemos. Nicodemos vira para o Senhor e diz, Senhor, como assim? Como assim, Senhor? Eu nascer de novo? Eu imagino ele, como já era um senhor, a minha mãe já morreu, não tem como eu voltar para o ventre da minha mãe. Não tem. E o Senhor continua. Respondeu Jesus no versículo 10 ao 15, diz o seguinte, você, mestre, respeitado em Israel, e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo essas coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu aos céus, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus está dizendo, ei, Nicodemos, sou eu.
E Nicodemos, é impressionante como Nicodemos está reconhecendo aqui o senhorio do Senhor. Ele está reconhecendo o senhorio do Senhor aqui. E ele continua no versículo 14, o seguinte: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, aleluia, seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E quando ele termina aqui, é que ele entra para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? É desse jeito, é dessa forma, é dessa forma. Pastor, o que você quer falar com isso? É que nós precisamos nascer de novo. Esse amor incondicional que há sobre nós, já está sobre nós, amém? Ele já está sobre você, ele te ama incondicionalmente, ele não põe condições, mas ele só quer dizer o seguinte: Maria, João, Tiago, seja quem for, ei, vem para mim, sabe? Vem nascer de novo para você ter vida eterna. É o que o Senhor está dizendo aqui. Ele falou isso para o grande sacerdote da lei, alguém que conhecia o Senhor. Independente, ele te ama incondicionalmente, mas nós precisamos nascer de novo para experimentar esse amor